Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Aqui nós tratamos de diversos assuntos, mas sob a ótica do Espiritismo. E o tema do vídeo de hoje é: você já está no umbral, apenas ainda não percebeu. E é neste momento que você deve estar pensando: ele está completamente louco, esse cara está completamente louco. Eu estou aqui, eu estou na Terra, eu estou encarnado, né? Como é que eu posso estar no umbral? O umbral não é uma dimensão extrafísica, uma dimensão espiritual? Inclusive, aqui neste mesmo canal, nós temos diversos vídeos falando das dimensões espirituais que envolvem o nosso planeta, inclusive do umbral. Tem um vídeo inteiro dedicado ao umbral. Então, como é que eu, encarnado, posso estar no umbral? Isso é impossível. Será? Será que é realmente impossível você estar no umbral, eu estar no umbral, todos nós estarmos no umbral? Pois é sobre isso que iremos tratar, e eu tenho certeza que se você ficar até o final deste vídeo, você vai entender, né, a minha linha de raciocínio e vai ver que eu não estou tão louco assim, não. Pois bem, para começar, tá, precisamos reconhecer que o umbral, né, ele de fato ele é uma dimensão extrafísica, ele é uma dimensão espiritual, né? Ele existe geograficamente falando, né? Como uma dimensão espiritual em torno do nosso planeta. É uma dimensão gigantesca que envolve todo o nosso planeta, né? É a primeira dimensão, inclusive, pós-dimensão física na qual estamos nós encarnados. Mas vamos lá então. Vou te fazer uma pergunta. E se você for um estudante da doutrina espírita, né, iniciante, ou até já mais avançado, eu tenho certeza que você vai responder com muita facilidade esta pergunta: do que é feito o umbral? Qual é a matéria-prima, né? Qual é a substância essencial que dá origem ao umbral, né? Aquela substância da qual todas as outras vêm depois, derivam depois, mas sem a qual não existiria o umbral. Vamos lá? Se você é um estudante do Espiritismo, você já matou a charada. Mas se você não é e caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu vou responder para você. A substância primordial que constrói o umbral é a mesma substância primordial que constrói tudo aquilo que existe, né? Que constrói todas as formas, a partir da qual todas as formas de energia e forças que existem derivam. E lá no comecinho do Livro dos Espíritos, né, nos primeiros capítulos, nós já aprendemos sobre esta substância, e ela é o fluido cósmico universal. Tudo que existe no universo, desde a energia mais sutil até a forma material mais grosseira, tem como ponto de partida essa substância primordial, que é o fluido cósmico universal. Inclusive, os mundos ditos espirituais, seja ele um mundo das trevas, seja ele um mundo celestial, ele tem na sua composição básica o fluido cósmico universal. E uma das características muito interessantes do fluido cósmico universal, como nós aprendemos, né, lá no Livro dos Espíritos, é que esse fluido ele é muito suscetível, né? Ele é muito maleável, ele é influenciável pelos pensamentos, pelos nossos pensamentos. Quando eu falo nossos pensamentos, eu falo desde os pensamentos de um ser humano, né, encarnado, ou os pensamentos de um espírito, independente do nível
evolutivo deste ser, seja ele encarnado, seja ele um espírito. É claro que um ser mais primitivo vai agir sobre este fluido universal de uma determinada forma, com determinados limites. Já um ser extremamente evoluído, como um arcanjo, por exemplo, vai atuar sobre esse fluido universal de uma forma muito mais intensa, né? Muito mais complexa. Sabemos pela doutrina espírita que nos planos espirituais existem locais, regiões inteiras, cidades que são todas construídas com a força do pensamento dos espíritos que lá estão. Eles simplesmente utilizando o pensamento deles, eles atuam sobre o fluido cósmico universal e a partir daí constroem tudo o que está ao seu redor. E um espírito, ele acaba agindo sobre o fluido universal consciente ou inconsciente, mesmo que ele não tenha noção de que seus pensamentos estão moldando as coisas ao seu redor, né? Criando formas, criando objetos ao seu redor, ainda assim ele age sobre o fluido cósmico universal. Bom, a partir daí também aprendemos que a região umbralina, né, ou umbral, ele nada mais é do que uma psicosfera. O que é isso? Tá? Ele é a resultante dos pensamentos desequilibrados, desarmoniosos de toda aquela coletividade de espíritos que ali estão. Tudo que se vê no umbral nada mais é do que a resultante dos próprios pensamentos dos espíritos que ali estão vivendo, ainda que temporariamente. Imagine então, estamos falando aqui provavelmente de bilhões de seres que habitam estas regiões espirituais. Todos esses seres, né, na sua grande maioria, com exceção dos benfeitores que ali vão para ajudar, né, aos demais, todos esses seres estão emitindo o tempo todo pensamentos desequilibrados, pensamentos desarmoniosos, né, pensamentos obscuros, perversos, né? E esses pensamentos todos vão criando aquela realidade em torno deles, né? Que é aquela realidade sombria, angustiante, sufocante. E além disso, precisamos entender também que cada indivíduo que participa desta coletividade, ele também vive imerso na sua própria atmosfera mental. Então, há criações que esse espírito vê em torno dele, que são dele, que só ele muitas vezes consegue ver, porque são pensamentos repetitivos, né? Ideias que estão ali cristalizadas, né? Ideias negativas cristalizadas na mente dele, e ele vai vivenciando toda aquela atmosfera própria, né? E de muita dor, de muito sofrimento. Então vejam só, além dele vivenciar a própria atmosfera mental negativa, ele ainda compartilha a atmosfera, a psicosfera, né, gerada por todos aqueles seres que estão ali. Se todos os seres que habitam o nosso planeta Terra pensassem única e exclusivamente no bem, e quando eu falo de todos os seres, eu falo tanto de encarnados quanto de desencarnados, não existiria umbral. Né? Simplesmente essa dimensão não existiria, que é o que acontece em mundos mais adiantados que o nosso, onde o bem já prevalece totalmente, não há mais dimensões negativas espirituais, porque todo mundo vibra, todo mundo pensa o bem. Então, o fluido cósmico universal reage a esses pensamentos equilibrados das pessoas que ali estão. E aí é uma atmosfera muito melhor de se viver. Ok, você vai dizer, entendi, João, entendi como que o fluido universal ele funciona, do que é feito a dimensão extra
extrafísica, que é o umbral, tá? Como os nossos pensamentos desequilibrados criam essa dimensão, mas ainda assim eu estou encarnado, como é que eu posso estar lá, né? Estar nessa dimensão? E é aí que está um dos equívocos, né? Quando a gente diz estar lá, né? Parece que a gente tem que se deslocar fisicamente, né? Ou se deslocar no espaço para estar lá. Vamos entender que essa dimensão ela é uma vibração, né? Antes de tudo, ela é uma vibração. Então, pois bem, lembrem-se de que nós, encarnados, obviamente pensamos, né? E pensamos o tempo todo, pensamos e sentimos. E ao pensar e sentir, nós vibramos, nós criamos padrões vibratórios, né? Padrões de energia, de frequência vibratória. E que quando nossos pensamentos estão harmoniosos, né? Quando nós estamos de bem com a gente mesmo, em paz consigo mesmo, vibrando no bem, né? Obviamente que a nossa vibração vai ser positiva. E essa vibração, ela vai, de fato, emanar, se deslocar, né? No tempo e no espaço. Né? E ela vai encontrar o quê? Ressonância. Ela vai encontrar outras vibrações semelhantes a elas. E com essas vibrações, né, nós vamos nos associar, ok? Então, vibrações positivas vão encontrar vibrações positivas, né? E nós vamos receber de volta, é uma troca constante, vamos receber de volta mais vibração positiva. Então, nós podemos, quando estamos bem assim, nos conectar com os planos espirituais superiores. Né? A prece também faz isso, né? Faz essa elevação de vibração, né? Uma prece autêntica, sincera, faz uma elevação de vibração. Nós nos conectamos com os reinos superiores da espiritualidade e nos sentimos muito bem. Mas e quando nós estamos mal? Né? Se quando nós estamos bem, podemos dizer que nós estamos no céu, né? Nos sentindo no céu, no paraíso, e quando nós estamos mal, quando as nossas vibrações são de raiva, são de ódio, são de medo, né? são de angústia, são de ciúme, de inveja, né? De preconceitos. Quando nós estamos vibrando assim, quando as nossas vibrações são movidas pela depressão, né? Pela melancolia, o que acontece? Para onde vão essas vibrações? Porque nós estamos vibrando, estamos emanando energia. Onde que elas encontram ressonância? Exatamente no umbral, nos reinos umbralinos. Então nós nos conectamos nesses momentos, né, que às vezes não são momentos, podem ser horas, dias, meses, anos, uma pessoa pode ficar assim. Tem pessoas que ficam praticamente a vida inteira assim. Nesse padrão vibratório. Ela está nesse instante conectada ao umbral, né? Trocando, emitindo energia para o umbral e recebendo essa energia densa do umbral e dos seres que habitam o umbral. Né? Sintonia, pois é. Então, é assim que funciona. Podemos dizer tranquilamente que o céu ou o inferno, né? Por assim dizer, eles estão dentro de nós, na nossa própria consciência. E nós acessamos um ou o outro dependendo do nosso estado da consciência, né? Do nosso estado mental. Entenderam? Muitas pessoas, né, já me falaram: puxa, João, eu tenho medo de ir para o umbral, eu acho que eu vou para o umbral. Quando eu desencarnar, acho que eu vou dar uma passada no umbral. Eu percebi ao longo da minha vida, porque muitas pessoas têm esse medo. Eu costumava dizer: olha, se você tem todo esse medo, você já está no umbral. Porque o medo é uma vibração que nos conecta ao umbral. Né? Esse medo constante, né? Sentir medo, eventualmente, é natural, mas esse medo constante, esse medo auto-obsessivo nos conecta lá, com lá o umbral e com os seres que lá estão. E esse lá não é lá, esse lá é aqui, é só uma questão de frequência vibratória. Eu espero, sinceramente, que você não esteja conectado a um umbral. E como eu posso saber se eu estou ou não conectado? Se avaliando, né? Avaliando
os seus próprios sentimentos, como nós estamos nos sentindo, no que nós pensamos. Como tem sido as nossas noites, né? É muito comum pessoas terem pesadelos repetidos. E o que acontece? A pessoa vai dormir, sai do corpo físico e como ela está naquela vibração negativa, para onde que ela é arrastada? Para o umbral. Né? Então, o vigiar e orar é muito importante, né? Para que nós tenhamos esta autoconsciência, né? De fato, esse autoconhecimento e para que possamos vibrar de forma positiva a maior parte do tempo, né? Possível e nos afastar mais e mais das regiões umbralinas. Se você chegou até aqui, vou te pedir, né? Deixa o like nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue a mais pessoas. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. É totalmente grátis, tá? Só clicar aqui embaixo, não dói. E ajuda muito a esse canal crescer aqui no YouTube, né? E esses vídeos chegarem a mais e mais pessoas. Fiquem na paz, fiquem na luz. Minha total gratidão a vocês e até o próximo vídeo.